Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o conceito de refração da luz. Refração, apesar do nome ser parecido, é um fenômeno bem diferente da reflexão da luz. Esse é um exemplo de refração. Na verdade, é dupla refração, é até um pouco mais complexo aí. Mas a gente tem a ópera de Sydney, na Austrália, né, vista lá atrás, e vista também, né, duas imagens, na verdade, por conta do formato do copo, né, a gente acaba vendo duas imagens, a gente consegue observar a ópera de Sydney através do copo. Ou seja, a luz atravessou a água, atravessou o vidro, né? Passou do ar para o vidro, passou do vidro para a água, da água para o vidro e do vidro para o ar novamente, até chegar no olho da pessoa, ou no caso, né, da câmera que captou. Então, este é um fenômeno de refração. A luz atravessa, muda de meio, passa de um meio para o outro. A definição técnica é que refratar envolve mudar de meio, mas envolve também mudar a velocidade. Por exemplo, a luz na água é mais lenta que no ar. No vidro, ela é ainda mais lenta. Tudo bem que falar que é mais lenta chega a ser engraçado, porque a luz se move a 300 milhões de metros por segundo no ar, na água uns 240 milhões, e no vidro é uns 200 milhões, né? 180. Tá? Então, chega até a ser meio que engraçado falar, né, que é uma mudança de velocidade, que continua extremamente elevado, mas se altera. Tá? Ou a velocidade aumenta ou diminui na refração. Aqui a gente tem um exemplo de uma consequência do que acontece na refração. Você tem um laser aí passando do ar para o acrílico, né? Um plástico aí. E repare, há um desvio na trajetória. O laser, ao passar do ar para o vidro, né, ou melhor, né, do ar para o plástico, ele se desvia na sua trajetória. Inclusive, a palavra refração veio de uma palavra latina chamada refractum, que significa desviar. Então, as pessoas sempre associaram no passado a ideia da refração a esse desvio. Né? Esse desvio produz, por exemplo, que a gente olhe para as pernas de uma pessoa dentro da piscina e as pernas pareçam mais curtas, né, do que elas realmente são, por conta do desvio que a luz sofre ao passar da água para o ar. Então, a direção da velocidade pode ou não sofrer mudança, tá? Não é obrigatório. A velocidade tem que mudar, mas a direção pode ou não se alterar. O exemplo, né, mais clássico é uma refração com desvio. Por exemplo, a luz passando do ar para a água, a trajetória que um laser, por exemplo, sofre é essa, né? Luz incidente, ao passar do ar para a água, ela dá uma quebrada, né? A luz, o raio refratado, tá? Sofre um desvio aí quando, né, ele passa de um meio para o outro. Mas não é obrigatório. Se o raio incidente for exatamente perpendicular à superfície do ar e da água, né, ele passa sem sofrer desvio nenhum. Então, o comum é que ocorra o desvio. Mas se a incidência for perpendicular, ou seja, né, o raio incidente formar 90 graus com a superfície, ele vai passar sem desvio nenhum. E nesse caso, a gente fala que teve refração? Fala, teve refração, porque o raio que está na água está mais lento do que o raio que está no ar. Mudou de meio sem mudar de direção, mas mudou a velocidade. Então, é correto falar de refração. A grandeza que a gente usa para explicar a ideia de refração é chamado índice de refração. Tecnicamente chama índice de refração absoluto, mas eu vou chamar o tempo inteiro só de índice de refração mesmo, que é essa letra N. Ela é a divisão de duas velocidades. A letra C é usada
para representar a velocidade da luz no vácuo. No ar, essa velocidade tem praticamente esse valor também, tá, gente? A gente fala velocidade da luz no vácuo, mas a velocidade no ar é pouco menor que isso aí. Então, é praticamente igual. Essa velocidade vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É um valor que é tão repetido que as pessoas acabam decorando. Mas você tem que ter uma noção do que significa isso. É um valor gigantesco. 3 vezes 10 oitava é 300 milhões de metros por segundo. A Lua fica a 400 milhões de metros. Ou seja, a luz leva pouco mais de 1 segundo para chegar na Lua. Para ir e voltar, obviamente, um pouco mais de 2 segundos. É um valor extremamente elevado. E é a maior velocidade possível no universo. Nada consegue ultrapassar a velocidade da luz. Nenhum experimento que a gente conheça pôde produzir uma partícula mais rápida do que a própria luz. O que significa que esse outro V, que representa a velocidade da luz no meio que eu quero calcular o índice de refração, este outro V tem que ser sempre menor ou igual, né? Olha a boquinha do jacaré aí, né? Menor ou igual, apontando para o C. Essa velocidade é sempre menor ou igual ao valor de C. Né? Porque em qualquer meio a luz vai ter velocidade menor que esse 3 vezes 10 oitava. O que acaba significando que o índice de refração vai dar sempre maior ou igual a 1. Quando que vai dar 1? Olha, se o meio, por exemplo, for o vácuo, ou for praticamente o ar, né? O ar a gente, né, como eu já falei, a velocidade é praticamente a velocidade da luz no vácuo, então aí o índice dá 1. E se o índice vai valer maior do que 1, é porque a velocidade da luz naquele meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo. O índice de refração, gente, não tem unidade, tá? Ele é adimensional, ele é um número puro. A relação dele com a velocidade, portanto, é inversa. Quanto menor for a velocidade da luz em um meio, maior é o índice de refração daquele meio. Vamos olhar isso na prática. Por exemplo, alguns índices aí, ó, o vácuo, o ar, né, índice 1, porque a velocidade é praticamente igual a C. Na água, no álcool, no vidro, glicerina, diamante, a gente consegue notar que o índice de refração está aumentando, significando que a velocidade é cada vez menor nesses meios. No diamante, ela é 2,42 vezes menor do que o valor, né, da velocidade da luz no vácuo. No vidro, ela é 1,5 vezes menor, ou seja, eu divido 3 vezes 10 oitava por 1,5, dá 2 vezes 10 oitava como velocidade, né, no vidro. Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade que a luz tem ali. Gente, algo importante é que os valores dos exercícios podem ser diferentes dessa tabela. Tem uma gente que acha que descobriu, né, a pólvora e acha que, né, eu peço lá no exercício, calcule o índice de refração do vidro, o cara vem na tabela e bota lá 1,5. Não, às vezes o exercício vai te direcionar para um outro valor. Até porque esses valores aqui são médios, tá? Depende, às vezes, do tipo de vidro, depende da temperatura da água, do nível de umidade do ar, da pureza do diamante. Então, pode ter valores diferentes. O indivíduo que estudou realmente a refração se chamava Snell e, em homenagem a ele, a gente tem uma equação que a gente chama de lei de Snell. A lei de Snell, ela é aplicada em qualquer refração, mas eu vou usar a mais comum, do ar para a água. A gente tem o raio incidente, tem o raio refratado e a reta normal. A reta normal, como já falei lá em espelhos, ela é imaginária. É uma reta que forma 90 graus com a superfície. Repare que o ângulo de incidência I é formado entre o raio incidente e a normal. E o raio R, quer dizer, o ângulo R, é formado entre o raio refratado e a normal.
O ar, se a gente olhar na tabela, né, que eu apresentei há alguns segundos atrás, o ar tem um índice menor do que o índice da água. E dá para reparar que isso tem uma relação inversa com os ângulos. Primeiro, gente, acho que tem que notar que o ângulo de incidência e o ângulo de refração não são iguais, né? Eles não são opostos pelo vértice, eles não são iguais. E o ângulo de incidência é claramente maior na figura. Então, aqueles meios onde o índice é menor, o ângulo com a normal será maior. Isso é uma relação inversa. Ou seja, menor índice, maior ângulo. Raio mais afastado da normal. Maior índice na água, menor ângulo. Raio mais próximo da normal. Tradução matemática, N1 seno I, N2 seno R. A multiplicação do ângulo, do seno do ângulo, vezes o índice é igual. Significando, se o índice aumenta, como por exemplo, o raio passa do ar para a água, o ângulo diminui. Portanto, o raio fica mais próximo da normal. O raio se aproxima da reta normal. Que é o caso, né, que eu mostrei já nessa figura. Que é o raio passando do ar para a água. A água tem maior índice, o ângulo é menor, o raio fica mais próximo da normal. O contrário também é válido. Se o índice diminuir, ou seja, o raio, por exemplo, sair do ar para a água, vai ser o contrário, obviamente. O índice vai diminuir e aí o ângulo vai aumentar, o raio vai se afastar da reta normal. Por exemplo, coloquei aí vidro em cima, ar embaixo. A luz passando aí do vidro para o ar, repara o que aconteceu. O raio se afastou da reta normal. O ângulo com a normal aumentou, porque o índice diminuiu. E se for igual, né, gente? Se for igual, aí os raios vão ser opostos pelo vértice. Né? Os ângulos, aliás, desculpem, né? Os ângulos vão ser opostos pelo vértice. O ângulo I vai ser igual ao ângulo R. Um exemplo é um material chamado hidrogel, que tem basicamente o mesmo índice da água. Aí a luz passa sem desvio nenhum, e aí dá para falar que nem teve refração, tá? Porque não houve mudança na velocidade, porque o índice é igual, os ângulos serão iguais. O exemplo são essas bolinhas, você já viu essas bolinhas? Você compra um saquinho pequenininho, as bolinhas, bota as bolinhas na água, elas incham, né? Elas aumentam de volume. Ou seja, elas absorvem basicamente toda a água que você coloca ali. As bolinhas são basicamente feitas de água. Esse material hidrogel, né, tem esse nome, justamente hidro, né, porque é um gel que absorve água. Se você pegar essas bolinhas de hidrogel transparentes, colocar num copo e jogar água, vai acontecer um fenômeno interessantíssimo. As bolinhas vão desaparecer. Tá? Tem que ser as transparentes, não podem ser as coloridas, tá? Mas as transparentes desaparecem. Por quê? Porque como o índice de refração é igual, a luz não sofre desvio nenhum, e aí você não consegue ver aonde a fronteira da bolinha termina e onde a água começa. Resultado, as bolinhas desaparecem, ficam invisíveis dentro d'água. Um fenômeno associado à refração, também muito importante, é a dispersão luminosa. Isso acontece, por exemplo, quando a luz branca, que é composta de várias cores, passa por um prisma, aí se separando nas famosas cores do arco-íris. Esse experimento foi explicado por Isaac Newton e por volta de 1670. E a gente usa a explicação dele até hoje. A ideia básica é que a luz branca, ela é composta de cores de diversas frequências. Lembrando lá das aulas de ondulatória, o vermelho é a cor de menor frequência e o violeta a de maior frequência. Para cada cor tem um índice de refração. A gente diz que o índice do vidro é 1,5. Não, isso é para uma cor específica. Na verdade, para cada cor tem um índice de refração. Cada cor se move com velocidade diferente.
No caso, o vermelho é mais rápido no vidro do que todas as outras. Mais rápido, menor índice de refração. E aí ele desvia menos do que as outras. O violeta é o contrário, é a cor de alta frequência, ele acaba se movendo devagar dentro do prisma, ou seja, o índice de refração para ele é maior e o desvio, né, produzido também será maior. Fica fácil de guardar, né? Maior frequência, maior índice, maior desvio para o violeta. E para o vermelho, né, tudo o contrário. É isso aí, gente. Sei que é muita coisa. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo, porque é muito conceito novo, né? E qualquer dúvida, claro, não deixa de nos procurar. Grande abraço a todos. Falou!